número 13. Conforme os irmãos foram abrindo, vamos nos colocando em pé. Samuel, Juízes, Ruth, Reis e Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Chorei no meio do louvor e embacei todo o meu óculos. Crônicas, capítulo de número 13. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, a partir do verso de número 5. Vamos a partir do verso de número 5? Dan, volta aí, ó. Você clicou aí. Ah, não. Você colocou no mudo, é que eu estava olhando ali. Tá bom. Crônicas, capítulo de número 13, verso de número 5 em diante, diz assim, até o verso 12. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores, com símbolos e com trombetas. Verso 9. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 12. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Mais uma vez o verso de número 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Vamos repetir o finalzinho desse versículo, diga assim comigo. Como trarei a mim a arca de Deus? Diga mais uma vez, como trarei a mim a arca de Deus? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Ministra agora essa palavra aos nossos corações. Fala, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Podem se assentar. Queridos, em uma das nossas vigílias preparatórias para o encontro com Deus, eu li esse texto, mas eu confesso a vocês que esse texto tem falado muito ao meu coração há pelo menos uns 7 meses. O texto diz que nesse dia Davi temeu a Deus e fez uma pergunta. Olha a pergunta de Davi, que pergunta interessante. Como trarei a mim a arca do Senhor? Queridos, a arca é um símbolo da presença do Senhor. É um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ela representava um pacto que Deus tinha feito com Moisés, que Deus tinha feito com Israel através de Moisés. Deus faz uma aliança com o seu povo, e o símbolo dessa aliança, o símbolo desse pacto, era a arca do Senhor. Era como uma aliança mesmo. Nós nos casamos e colocamos aliança no dedo anelar do lado esquerdo, simbolizando um compromisso com alguém. E o símbolo do compromisso que Deus fez com o povo de Israel era a arca da aliança. Só um minuto. Fernando, no final eu ainda quero entregar, tá? Pede para o Levi aquela lista lá e deixa aqui comigo, aquela lista com os nomes.
Então, queridos, a arca era esse símbolo dessa aliança, desse casamento que Deus estava fazendo, desse compromisso que Deus fez com o povo de Israel. Então, Davi, quando estava perguntando como trarei a arca do Senhor a mim, a pergunta era muito mais do que como trarei um objeto, como trarei uma arca, como trarei uma caixa, era muito mais do que isso. A pergunta que Davi estava fazendo era o seguinte: como trarei a mim a presença do Senhor? Porque a arca era o símbolo da presença do Senhor. Quando o sumo sacerdote ia entrar na presença do Senhor, ele entrava diante da arca e Deus falava com ele. Então, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca, e ali ele dizia: estarei entrando na presença do Senhor. Estava entrando diante da arca, e a arca simbolizava a presença do Senhor. Eu creio que essa pergunta de Davi é uma pergunta que todos nós precisamos fazer todos os dias. Como trarei a mim a presença do Senhor? No Antigo Testamento, Deus tinha estabelecido o tabernáculo para que pudesse se relacionar com o seu povo. E o tabernáculo era dividido em 3 partes. Eu sei que alguns de vocês sabem, outros nem tanto. Então eu trouxe um vídeo para poder mostrar para os irmãos. Apaga lá só a 9 para facilitar. Vamos ver se a gente consegue. Ô, Dan. Você tirou? Trouxe um vídeo, eu vou pedir para ele dar uma pausa, só para a gente entender melhor como é que é o tabernáculo. E me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Êxodo 25, 8. Esse vídeo não tem áudio não. Queridos, imagina só essa região. Moisés estava no meio do deserto. Quando chega no Sinai, Deus começa a dar uma direção. O Sinai é uma região muito montanhosa, e o povo estava no vale, ao redor montanhas. Imagina fumaça subindo de sacrifício. Dá uma pausa aí, né? Só um minutinho. Esse era o templo onde eles se relacionavam, era o tabernáculo, era uma tenda que eles fizeram, todo debaixo da direção de Deus. Cada utensílio, cada detalhe do tabernáculo tinha um significado. Eu não vou poder explicar todos os significados do tabernáculo, mas o tabernáculo era o templo onde eles adoravam e falavam com Deus no período do deserto. Solta só um pouquinho, Dan. O tabernáculo, ele tinha somente na frente uma entrada. Essa entrada também simbolizava, essa porta simbolizava também Jesus, né, que era o lugar de entrada. Dan, solta só mais um pouquinho aí. Logo na primeira parte é o pátio, ainda não está dentro da construção. Então tinha um cercado que nós vimos ali, né, um cercado de tecido, vários tecidos, todos os tecidos, as cores dos tecidos, tem tudo significado, não é a nossa ministração hoje, mas tem um cercado e tem uma tenda armada. Na frente da tenda era a primeira parte, que era chamada de pátio. Então são 3 partes. A primeira é o pátio. Até o pátio, todos os israelitas poderiam entrar. Porém, do lugar santo e o santíssimo, só algumas pessoas específicas. Até o pátio, todos poderiam entrar. Agora, na entrada do pátio, logo assim à frente, tinha o altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício era o lugar onde eles sacrificavam o animal e queimavam o animal. Como era feito? Imagina que uma pessoa tivesse cometido pecado e fosse pedir perdão de pecados. Queridos, tinham muitas situações. Tinha que se purificar depois de ter sido leproso. Tinha um monte de situação que eles tinham que se purificar. Pois bem, como que era a purificação e como que era esse pedido? O animal era trazido, a pessoa colocava a mão na cabeça do animal e imolavam, cortavam o pescoço do animal, e aí o pecador ficava com a mão na cabeça. Imagina uma ovelha, o pecador com a mão na cabeça dele, e enquanto aquele animal ia morrendo, o pecador estava olhando para os olhos daquele animal e vendo a vida saindo do animal, porque ele estava transferindo o pecado para aquele animal. Ele dizia, confessava o pecado, dizia: eu pequei assim, 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 assim. Então eles matavam aquele animal e queimavam algumas partes do corpo aí. Eu não vou explicar todos os detalhes, mas é esse processo, dizendo: olha, o meu pecado está sendo transferido. Por que não fazemos mais isso hoje? Porque Jesus Cristo se fez pecado por nós, morrendo numa cruz do Calvário, amém? Nós merecíamos essa morte. Aquele animal não merecia a morte, era o homem.
mas Deus fez essa maneira para que o homem pudesse se relacionar com ele. Vamos lá. Então, o altar do sacrifício. Pode soltar um pouco, Daniel. Logo depois do altar do sacrifício, aí está o altar, olha lá atrás a tenda, né, o tabernáculo. Logo depois do altar do sacrifício, tinha a pia de bronze. Dá só uma parada rapidinha. A pia de bronze era o seguinte: o sacerdote fazia primeiro a expiação pelo seu pecado, mas ele ia lá e fazia o sacrifício, saía do lugar do sacrifício, ia em direção a tenda, tudo isso dentro do pátio. Na porta da tenda, está vendo ali, ó, ali já é o tabernáculo mesmo. Na porta do tabernáculo, antes de entrar, tinha uma pia de bronze. Ali tinha água para o sacerdote se lavar, para se limpar antes de entrar no lugar santo. Ele tinha que lavar suas mãos, tinha que lavar os seus pés, e não vamos explicar detalhes. E então ele se limpava e entrava no lugar santo. Pode soltar mais um pouquinho? Aí é a pia de bronze que estava na entrada do tabernáculo. Agora nós estamos entrando no tabernáculo. Na entrada, no tabernáculo, na primeira parte, tinham 3 itens. O primeiro, do lado direito, está aí a mesa dos pães. Vocês estão vendo ali alguns pães, estão uma mesa de ouro, né, feita de a madeira era acácia forrada por ouro, e em cima estão 12 pães, 6 grupos de pães de cada lado. Cada pão simbolizava uma das tribos de Israel. Então, só para os irmãos compreenderem, os sacerdotes deixavam esses pães lá durante 6 dias. Todas as vezes que ele entrava nesse lugar santo, ele verificava se o pão tinha bolor ou não. Se tivesse bolor, tinha um porquê, e eles tinham que tratar algumas situações. Quando não tinha bolor, deixava o pão ali durante 6 dias. No 7º dia, eles se alimentavam daqueles pães. Somente os sacerdotes podiam comer desses pães. Pode soltar. Aí nós estamos vendo essa mesa dos pães. E nós estamos vendo o candelabro que ficava do lado esquerdo, bem provavelmente, um candelabro com 7 lâmpadas. Ela tem um propósito, fala dos 7 Espíritos de Deus, o 7 é sempre um número completo. Bom, só para os irmãos saberem, no lugar santo tinha a mesa com os pães e também tinha o candelabro. Os diáconos, por favor, podem desligar esses 2 ar-condicionados, porque acho que não está tão... Pode desligar só esses 2 aqui, por favor. Então, o candelabro, solta, dá mais um pouquinho. Essas lâmpadas deveriam permanecer sempre acesas, deveriam estar sempre ligadas. E aí, o altar do incenso, era onde se colocava o incenso e onde se fazia a oração. Daquele lugar para dentro, só podia entrar uma vez por ano, onde está a Arca do Senhor. Ali, atrás do altar de incenso, imagina que aqui é o altar de incenso. Então, o sacerdote chegou aqui, entrou, e virou aqui, está o altar de incenso. Atrás, tem 7 cortinas, separando o lugar santo do lugar santíssimo, dos santos dos santos. As cortinas que, quando Jesus morre, do lado de fora, é rasgada de alto a baixo. Olha que coisa maravilhosa. Bem, aqui é esse altar de incenso. Aqui eles apresentavam incenso, que eram como as ofertas. Jogavam também sangue nas 4 pontas ali do altar do incenso. E quando a fumaça do incenso subia, quer dizer que Deus recebia a oração. Quando a fumaça, ao invés de subir reto, ela se espalhava, significava que Deus não estava concordando com aquele sacrifício, não estava perdoando o pecado e não estava recebendo aquela adoração. Amém? Então, só para os irmãos entenderem. Se a fumaça espalhava, não estava recebendo. Se a fumaça subia, Deus estava se agradando daquela adoração, se agradando daquele sacrifício. Então, o altar de incenso. E então, no lugar santo, no pátio, nós mostramos 2 coisas: altar do sacrifício e irmãos, e a pia de bronze, Jesus. E no lugar santo tinham 3 elementos lá. Quais eram as 3 coisas do lugar santo? A mesa dos pães, candelabro e o altar de incenso. Vamos de novo? Os 3 itens eram?
e altar de incenso. Mesa dos pães, candelabro e altar de incenso. Queridos, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um significado. Um dia nós vamos pregar sobre o tabernáculo e vamos explicar cada um desses itens. Na verdade, vai ter que ser umas 3 ministrações para explicar todos os itens. Mas vamos lá. E depois deste lugar, presta atenção, neste lugar aqui onde nós estamos agora, no lugar santo, não podiam entrar qualquer um. O povo de Israel não entrava neste lugar. Só entrava o sacerdote para poder fazer a oração, para poder fazer essa apresentação. Agora nós vamos entrar no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, ou também conhecido como Santos dos Santos, aí somente uma pessoa poderia entrar uma vez por ano no dia de Yom Kippur, que quer dizer dia de perdão de pecados, dia de expiação. Uma vez por ano somente o sumo sacerdote pegava a estola sacerdotal, o peitoral, o urim, tumim, pegava toda aquela roupagem dele, tinha todo um processo para preparar a entrada desse dia, a roupa com sinos e também uma corda amarrada na cintura. Alguns dizem no pé, mas os historiadores, a maioria deles dizem uma corda na cintura. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote vai entrar diante da presença de Deus. E se ele entrasse diante da presença de Deus em pecado, sabe o que acontecia? Ele morria, caía fulminado. E então lá do lado de fora eles puxavam a corda e ninguém respondia, eles davam um toquinho, ninguém respondia, podia puxar que vinha o defunto. Porque entrou de uma forma irreverente na presença de Deus. Mas o que é que simbolizava a presença de Deus? Solta aí, Dan. Então, no lugar santíssimo, agora nós estamos passando pelo altar do incenso e nós vamos entrar direto por essa cortina. Olha as cortinas do lado esquerdo e direito. E dentro tinha a arca da aliança. Então, no lugar santíssimo, ele passava pelo véu e então se fechava. Esse lugar não tinha janela nesse local. E ali estava a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, o lugar onde Deus falava com o seu povo, o lugar onde Deus ministrava a sua vontade para o povo. Só que a arca da aliança tem 3 utensílios dentro dela. Mostra rapidinho. Só vou mostrar os utensílios, não vou nem falar o porquê disso ou daquilo. Em cima da arca, ela tem uma tampa. Ô Dan, pode parar só um minutinho. A arca da aliança, ela tem... não, depois eu vou falar sobre as medidas. Pode continuar, vamos mostrar o que tem dentro. Vamos abrir, abriu. Aí dentro tem 3... Para, Dan, por favor. Ali dentro tinham 3 utensílios. Alguns já sabem, mas eu vou falar. Do lado esquerdo ali, mais alto, nós estamos vendo as tábuas com os 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés durante 40 dias que ele ficou de jejum. Ele ficou 2 vezes em 40 dias de jejum e Deus deu. Logo ali abaixo, esticado assim, tem uma vara. É a vara de Arão que floresceu. E ao lado ali, tem um potinho ali, ao lado das tábuas, é uma porção do maná. O maná, se você não colhesse ele bem cedinho, quando o sol saía, ele derretia, ele acabava, mas essa porção do maná não estragava. E se você guardasse o maná de um dia para o outro, ele embolorava. Essa daí não, porque estava dentro da arca. A arca simbolizava a presença de Deus e tudo que estava ali dentro se mantinha intacto, porque Deus se manifestava naquele lugar. Bom, ali então temos a arca. Pode terminar, Dan, por favor? Só para os irmãos compreenderem um pouco mais, senão a gente não consegue entender a ministração. Eis aí o tabernáculo, eis ali a fumaça do sacrifício, ali o fechamento do pátio, e lá atrás a tenda do encontro. Pode pular, Daniel. Queridos, deixa eu falar. Eu não coloquei o vídeo da arca. Achei que eu tinha colocado, me perdoe. A arca, ela tinha mais ou menos, entre 1,20 e 1,25, 1,25 centímetros de largura. Ela tinha, de comprimento, 1,25. A altura dela era 0,75 centímetros e a largura também. Então, comprimento 1,25, largura 75 centímetros e altura 75 centímetros também. Assim era a arca e aqueles utensílios que estavam ali dentro. Queridos, a arca para o povo de Israel, sempre foi um marco muito forte. Pode ligar a luz, por favor, o número 9. Então, o povo de Israel, por exemplo, quando ia para a batalha e eles traziam a arca, na hora que a arca chegava no meio
do acampamento, ou chegavam onde eles estavam armados para a batalha, sabe o que a Bíblia diz que acontecia? O povo começava a jubilar, tão grande por causa da presença de Deus, e a arca naquele lugar, e eles começavam a jubilar, que conta-se um fato que os israelitas estavam tristes, e então o rei Saul mandou trazer a arca. Quando a arca chegou, o júbilo e o brado de júbilo foi tão grande, que a 3 quilômetros de distância, os filisteus estavam acampados, e eles puderam ouvir o júbilo do povo de Israel, tocando chofar, e tocando instrumento, e gritando em alta voz. Que júbilo poderoso pela presença de Deus! A Bíblia diz que quando eles forem entrar na terra prometida, Deus deu uma direção a Josué: pega os sacerdotes, coloca a arca no ombro e chega até o Jordão. O Jordão estava transbordando por todos os lados, ele estava num período de enchente e não dava para atravessar em terra seca. Mas a Bíblia diz que quando os sacerdotes colocaram os pés, presta atenção, lá no Antigo Testamento, lá um pouco atrás, quando Moisés abre o Mar Vermelho, ainda não tinha arca. Então Deus manda passar a vara por cima do mar e o mar se abre. Agora que a arca já tinha sido construída, Deus disse para Josué: manda a arca na frente, porque é o símbolo da presença de Deus. E então quando os sacerdotes colocam os pés no Jordão, a Bíblia diz que o Jordão abre, 2 colunas de água ficam fixas, e o povo de Israel passa em terra seca. Quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que todas as nações que habitavam naquele lugar estremeceram, porque ouviram dizer que o Deus de Israel tinha aberto o Jordão para o povo entrar na terra prometida. A arca na frente, o povo era vitorioso. A arca estava sendo carregada, o povo jubilava. Queridos, alguns historiadores dizem que mesmo depois que a arca sumiu, muitos procuraram a arca. Muitos, inclusive aquele ditador alemão, Hitler, dizem que ele procurou também a arca, porque ele ouviu muitas histórias, e ele falou: bom, eu mato esse povo judeu, mas eu quero esse símbolo de vitória deles, porque tem algo por detrás disso. A arca sempre foi o símbolo da presença de Deus, e a marca da vitória de Deus, quando a arca da aliança estava no meio do seu povo. O que aconteceu é que Saul estava comandando a batalha, trouxe a arca, e o povo de Israel estava em pecado. O povo de Israel perde a batalha e a arca é levada embora. E então tem aquela famosa frase que a Bíblia relata: e acabou, foi-se a glória do Senhor. Israel ficou vazio, ficou sem a presença de Deus. Mas Deus levanta um homem chamado Davi. Davi começa a pelejar, e Davi, depois que ganha batalhas e se estabelece como rei do norte, do sul, das 12 tribos de Israel, Davi então está lá no seu trono e diz assim: está faltando algo no nosso meio. Nós temos a bênção de Deus, mas nós não temos o símbolo da presença de Deus no nosso meio. Vamos trazer a presença de Deus para cá. Eles já tinham tomado a arca dos filisteus, só que a arca tinha ficado na casa de Abinadab. E agora Davi diz: como trarei a mim a presença de Deus? E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Essa introdução foi só para vocês entenderem o pano de fundo. O tema da ministração é: como trarei a presença de Deus? Vamos repetir junto o tema? 1, 2, 3, já. Como trarei a presença de Deus? Como trarei a presença de Deus a mim? Como trarei a presença de Deus para Israel? Era a pergunta dele. Como trarei a presença de Deus para a minha família? A minha pergunta. Como trarei a presença de Deus para os negócios que eu estou fazendo? Como trarei a presença de Deus para a minha vida? Como trarei a presença de Deus para o meu casamento? Como trarei a presença de Deus para a vida dos meus filhos? Como trarei a presença de Deus para os meus estudos? Como trarei a presença de Deus para mim no dia a dia, onde estou andando? Como trarei a presença de Deus? Porque no dia que eles resolveram trazer a arca para Israel, aconteceu uma fatalidade. Eles fizeram de uma forma errada, e por isso a ira de Deus desceu sobre eles. E o verso de número 12 diz assim, verso 11 e 12:
Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompeu contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Queridos, quais são as chaves que abrem a porta para a presença de Deus? O que é que eu e você precisamos fazer? Porque de repente, de vez em quando na nossa vida, a gente percebe que a presença de Deus já não é mais real como outrora. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: no tempo de avivamento era poderoso, no tempo de avivamento era bom, a presença de Deus era forte no meio da igreja. Quando alguém entrava endemoniado, já caía endemoniado ali na porta da igreja. A pessoa não passava dali, tibum, caía. Como era maravilhoso, eram batizados com o Espírito Santo. Queridos, isso é realmente maravilhoso. E quantos de vocês experimentaram isso? E alguns dizem assim: hoje já não é mais a mesma coisa. Então qual é a pergunta que precisamos fazer? Como traremos a presença de Deus? Mas a igreja era avivada, era bom, o povo andava em santidade, os jovens eram santos, e os jovens hoje não estão tão santos. Então a pergunta é: como traremos a presença de Deus? Os casamentos não se desfaziam como estão se desfazendo hoje. Então a pergunta é: como traremos a presença de Deus? E Davi aqui nesse texto começa a responder como trazer a presença de Deus. Eu não sei o que pode ter feito a presença de Deus se perder da vida de alguns de nós. Talvez você diz: não, eu tenho a presença de Deus, mas não é tão forte como outrora foi. Como trarei a presença de Deus no meio do louvor? Eita! Como traremos a presença de Deus? Como faremos isso? Como traremos a presença de Deus no meio da palavra? Como traremos a presença de Deus nas nossas orações? Como? O fervor. Eu sinto, mas eu não sinto tão forte. Vamos aprender junto com Davi? Em primeiro lugar, pula aí para nós, verso de número 12. Temeu Davi a Deus naquele dia. Vamos repetir comigo? Diga assim: temeu Davi a Deus naquele dia. Queridos, a primeira chave que abre o caminho para a presença de Deus em nossas vidas chama-se temor. Temor do Senhor. Naquele dia Davi temeu a Deus. Sabe, amados, há uma diferença muito grande em ter medo e ter o temor. Para nós parece o mesmo significado, e na língua portuguesa, no dicionário, dão até significados parecidos. Mas quando você olha no hebraico, você vê traduções diferentes para medo e para temor. Situações onde deveriam ser traduzidas para o português como medo e tenha medo, não tenha medo, e outras como tenha temor. Há uma diferença nisso, porque medo, em algumas passagens do hebraico, significa espanto, pavor, ficar apavorado, é ter medo. Mas o temor desse texto, no hebraico, é iare, na verdade, iare, que quer dizer respeito, honra, reverência, admiração, inspirar reverência. Olha que diferença. Temeu, pois, Davi ao Senhor. Quando nós olhamos e fazemos uma leitura rápida, a gente pensa assim: ele ficou com medo, ele ficou apavorado. Mas, queridos, Davi era um homem que conhecia Deus. Amados, Davi sabia que Deus tinha tirado ele de trás das malhadas, quando ninguém lembrava dele. Davi sabia que quando Samuel foi ungir o próximo rei, que era ele, o pai de Davi, nem chamou Davi para o banquete, porque disse: esse menino aí nunca vai ser rei. Ninguém via nele condições de ser rei, mas ele sabia que todos os irmãos foram passados diante de Samuel, e Deus falou com Samuel: Samuel, você está vendo homens fortes e vigorosos, mas eu não vejo como vê os homens, eu vejo o íntimo, eu vejo o coração, e o meu rei, o homem que eu escolhi, não é nenhum desses. Não senta para comer enquanto não chegar o próximo rei. Então Samuel perguntou para o pai de Davi: tem mais algum filho? Ele disse: tem mais um, mas é um menino. Sabe assim, a menina a gente não chama para coisa importante, menina a gente deixa do lado de fora, menino a gente não chama na hora da reunião importante, porque menina atrapalha a reunião, ele é novo, ele está cuidando dos animais. Samuel disse: não vou comer enquanto esse não passar diante de mim.
Daqui a pouco veio Davi. E Deus disse: esse é o meu escolhido, eu conheço ele. Eu o conheço, sabe por quê? Porque Davi já se relacionava com Deus, o adorando, o servindo. Quando aqui está dizendo temeu Davi a Deus, não está dizendo que Davi teve medo, sabe por quê? Porque Davi sabia que na presença de Deus havia júbilo e alegria. Sabe por que Davi não tinha medo da presença de Deus? Porque Davi sabia que quando ele pegava a harpa e começava a tocar e Deus se fazia presente, os demônios corriam, a escuridão se transformava em luz, e onde não havia esperança, havia esperança. Quando Davi adorava e clamava, Deus fazia com que eles vencessem exércitos e gigantes. Então ele não tinha medo da presença de Deus, mas ele tinha reverência para com o Senhor. Queridos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. A Bíblia diz em Atos que a igreja crescia em número, firmada no temor do Senhor. Amados, sabe qual que é um dos nossos grandes problemas? É que nós vamos aprendendo a desenvolver um relacionamento onde nós temos medo de Deus e não temor de Deus. Nós vamos desenvolvendo um relacionamento onde nós achamos que Deus é duro, Ele é juiz, e se eu pecar Ele vai me arrebentar, e Ele está de trás de mim com um pedaço de pau, com um taco de beisebol, e está olhando, e está dizendo assim: ó, cara, anda direito aí. E quando eu estou escorregado, Ele vem com um pedaço de pau e dá em cima de mim. E então eu tenho medo. Sabe por que muitas pessoas aceitam Jesus e vêm para a igreja? Muitos não é porque conhecem quem é Deus de verdade, é porque tem medo da morte. É porque tem medo de não alcançar salvação. Há muitas pessoas e há muitos relacionamentos que estão sendo estabelecidos debaixo do medo e não do temor. Queridos, e se você teve sobre a sua vida um pai, ou uma mãe, uma liderança paterna, que era muito autoritária, muito dura, muito firme, a tendência de você relacionar Deus com essa imagem é muito grande. Então você acha que Deus vai te tratar como seus pais tratavam, e se você não tirar nota boa na escola, eu vou te quebrar no meio. E aí você fala: ai Deus, e agora Deus, e agora? Querido, o sofrimento que vem pelo pecado não é porque Deus quer nos fazer padecer. Deus não disse: não pequeis, porque senão eu vou te pegar. Não, Deus disse: não pequeis, porque a consequência do pecado é dor, morte e tristeza. Então nós não devemos pecar porque essa consequência é natural, não porque Deus quer nos pesar. Então o pecado tem que ser sinônimo de dor e não de prazer. O pecado não quer dizer que a consequência do pecado é porque Deus está punindo. Deus não proibiu o pecado, e porque Ele proibiu, Ele é duro. Não, Deus já sabia que a consequência do pecado era duro, por isso que Ele disse: não peque, senão vocês vão sofrer. Agora preste bem atenção nisso aqui. Temeu a Deus. Veja bem, Êxodo capítulo de número 20, há uma referência muito fácil para nós entendermos. Olha aí. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido de buzina, e o monte fumegante. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não tenham medo, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deixa eu contar bem rapidinho. Deus disse a Moisés: manda o povo se santificar durante 3 dias, no final de 3 dias eu vou falar com eles. No final de 3 dias todo mundo santificou, até os animais não puderam comer e jejuaram, jejum de 3 dias. Aí no final desse jejum, todo mundo chegou até o pé do Sinai. No Sinai, a Bíblia diz que houve trovões, a nuvem da presença de Deus desceu. Eles ainda não tinham construído a Arca da Aliança, eles vão construir daqui a pouco, nos capítulos seguintes. Deus vai dar a direção, a nuvem da presença de Deus vem. Deus começa a falar como um trovão forte. Aí sabe o que o capítulo 20 diz? Que o povo ficou com medo e se afastou. E sabe o que Moisés fez? Quando Moisés viu os trovões e a nuvem, a Bíblia diz que Moisés correu para a nuvem escura, onde estava a presença de Deus.
Moisés correu em direção ao trovão, e o povo correu para longe do trovão. Moisés correu para o Monte Sinai, e o povo se afastou. Moisés correu para onde havia os unidos da presença de Deus, e o povo se afastou. Sabe por quê? Porque o povo não conhecia Deus, o povo não se relacionava com Deus, o povo tinha Moisés como porta-voz de Deus. E então olha o que o povo diz para Moisés, e todo o povo viu os trovões, relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Queridos, preste bem atenção nisso. Naquele dia o povo de Israel pediu algo trágico. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir a voz de um homem que traz a resposta de Deus para nós. E aí Moisés diz: não tenham medo, Deus quer que vocês tenham temor, porque o temor de Deus vai te afastar do pecado. Queridos, eu confesso a vocês que eu aprendi tantas coisas, eu cresci na igreja, mas eu desenvolvi muitos anos da minha vida um relacionamento com Deus mais baseado com medo dele do que com temor dele. Então eu olhava e dizia: um Deus grande, poderoso, conquistador e criador de todas as coisas, ele está sentado no trono do universo, e eu sou aqui um miserável pecador, e eu tenho que agradar ele, e eu tenho que agradar-lhe, eu tenho que fazer coisa para agradar, porque se eu agradar ele, ele vai gostar de mim. E queridos, preste atenção, não importa o que você faça, por mais que você faz, não vai mudar o amor que Deus tem por você, porque Ele te ama, porque você é filho. Agora nós temos que viver em santidade, não porque Deus vai me amar mais ou menos, mas porque Ele já me amou tanto. Eu tenho que responder esse amor em novidade de vida, temendo, reverenciando, e assim como diz, olha, tendo admiração e inspirar reverência diante dele. Queridos, Deus nos convida a ter reverência e não pavor. Sabe quantas pessoas não se relacionam com Deus, não conhecem Deus de verdade, e aí se afastam da presença de Deus, porque não conhecem quem Deus é. Esse povo aqui, nós podemos ver o povo de Israel, Deus falava e Moisés corria para a presença dele, porque ele dizia: não há lugar melhor, não há lugar mais prazeroso. Mas eles estão olhando e eles estão com medo, porque é trovão, porque é relâmpago, porque a voz é muito forte, e Moisés está dizendo: não, é maravilhoso, é delicioso, é gostoso, venham, venham, venham. E eles: não, não, não. E Moisés: venham. Queridos, nós precisamos entrar no santo dos santos, diante da presença de Deus. O véu do templo já foi rasgado, e precisamos conhecer Deus como Ele é de verdade, nos relacionarmos com Ele, não baseado no medo, mas baseado no prazer da presença dEle, nos deliciarmos de quem Ele é, do que Ele faz e do que Ele quer fazer em nossas vidas. E por ser Ele um Pai amoroso, queridos, o relacionamento de Deus com Israel era um relacionamento de medo. Aí sabe o que aconteceu? Quando Moisés não estava perto deles, eles construíram bezerros. Queridos, sabe por que Deus nos convida a ter temor? Porque o temor nos afasta do pecado. Não tenham medo de Deus, conheçam Deus na intimidade. Busque a Ele, santifique-se, busque a Ele de madrugada, ore, dobre o seu joelho, leia a palavra de Deus, peça revelação, diga: Deus, me revela quem Tu és, eu quero Te conhecer, eu quero conhecer Teu amor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero conhecer, eu quero ser tocado por Ti, eu quero atrair a Tua presença. Temeu Davi a Deus, e queridos, o temor nos aproxima e não nos afasta de Deus. A segunda coisa maravilhosa que nós vemos aí nesse texto: como trarei a minha presença do Senhor? Cadê o Rogério do teclado? Segunda chave que abre porta e prepara o caminho para a presença do Senhor é a disposição que eu tenho em assumir os meus erros, assumir os meus pecados e corrigi-los. Preste bem atenção nisso. Aqui aconteceu um problema muito sério. Davi queria trazer a presença de Deus. Ele tinha uma boa intenção, mas ele não foi buscar
conhecer a maneira correta. Ele tinha um bom desejo, mas ele não foi procurar ler a palavra de Deus para saber a maneira correta. Então sabe o que ele faz? Ele manda construir uma carruagem nova. Olha que nobre que esse homem era. Vamos fazer carruagem nova. Não vamos trazer a arca da presença de Deus em qualquer carruagem. Carruagem que trabalhou em outro lugar? Não. Uma nova. Faz uma carruagem nova. Manda a carruagem lá para a casa de Abinadab. Põe a arca em cima. E estão trazendo. Imagina. Trazendo. De repente, os bois tropeçam. A carruagem dá uma balançada. A arca começa a escorrer da carruagem. E na hora que a arca vai cair, Uzá põe a mão, e naquele momento ele é fulminado. Sabe por quê? Ele morreu ali, porque eles estavam conduzindo a arca, que era o símbolo da presença de Deus, da maneira errada, não da maneira que Deus tinha dito. Deus tinha dito que deveria ser conduzida de outra maneira. A Bíblia diz que Davi tentou levar a arca do Senhor para Jerusalém através desse carro novo. Mas Deus havia determinado a maneira. Daniel, pula um slide para eu mostrar para os irmãos qual era a maneira. Queridos, eis aí uma imagem da arca. A arca então tinha 1,25 m de comprimento, 0,75 de largura e de altura. Ela tinha 2 argolas de cada lado. E foram feitos duas varas grandes de madeira de acácia e revestida de ouro. A arca era revestida de ouro por dentro e de fora e foi feita também de madeira de acácia. Essas varas não poderiam ser retiradas da arca, tinha que ficar na arca. E os sacerdotes deveriam carregar a arca, 2 na frente e 2 atrás, segurando ela no ombro. Então eram 4 homens, 2 na frente e 2 atrás. Somente sacerdotes. Teriam que ser eles da tribo de Levi, claro. Pegariam a arca, colocariam no ombro. Essa arca deveria ser coberta para que as pessoas não ficassem vendo o que estava sendo transportado. Mas ali dentro era a arca, estava coberta com tecido. E então eles começavam uma marcha carregando a arca de Deus. Só que Davi não tinha buscado conhecimento a respeito disso. Êxodo capítulo 25, versos 10 ao 14, Números capítulo de número... Não, volta lá, Dan. Números capítulo de número 4, verso de número 15, diz como deveria carregar a arca. Apesar das boas intenções de Davi, ele não estava fazendo do jeito de Deus, mas ele estava fazendo do jeito dele. Agora sabe o que Davi faz? Quando Davi vê que Uzá morre, ele temeu ao Senhor, e com muita reverência ele diz: calma, tem algo errado no nosso meio. E ele não somente se arrependeu, mas ele foi procurar os sacerdotes, e ele foi procurar o livro da lei. Vamos ler no livro da lei como deve ser transportada a arca. Vamos corrigir, vamos tratar, vamos corrigir o erro. Qual é a maneira correta de levar a arca de Deus? Como é que Deus determinou? E então em Êxodo e em Número, eles viram o que Moisés tinha escrito da maneira como deveria carregar a arca. Querido, sabe qual é a segunda coisa que traz a presença de Deus? É você olhar para trás e dizer: Deus, onde eu errei? Onde eu pequei? Onde eu falhei? Quais foram os meus erros? Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E então você olha e diz: Deus, onde eu errei? E aí você vê o seu erro, e você assume o seu erro, e você confessa o seu erro, e você pede misericórdia para Deus. E a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Hebreus diz assim: a correção, a disciplina, no começo parece ser motivo de dor, mas depois que ela foi aplicada, aquele que por ela foi corrigido, gera frutos de paz e de bênção. Sabe o que está dizendo? Aquele que errou, aquele que pecou, aquele que falhou, aquele que tropeçou, aquele que caiu, como Davi errou aqui, pode reconhecer o seu erro, pode se arrepender, pode buscar a Deus, pode clamar por misericórdia, então se abandona o pecado. Deus vem e derrama graça, favor e misericórdia, e restaura a nossa vida, e nos dá chance para entrar na presença dEle. Como trazer
trarei a mim a presença de Deus? Eu tenho que temer a Ele. E depois que eu temo a Deus, eu reconheço o meu erro. E eu não só reconheço o meu erro, eu abandono. E Davi abandona aquele projeto e diz o quê? Pega aquele carro de boi e bota fogo nele, joga fora. Vamos fazer do jeito de Deus. Santifica os sacerdotes, pega os sacerdotes e traga a presença de Deus para Israel. Aí a Bíblia diz que então Davi veio, e Davi colocou uma roupa de um homem comum, tirou a roupa de rei e veio pulando e jubilando, porque onde há a presença de Deus há júbilo e alegria. E ele corrigiu, e o sacerdote veio trazendo, e a Bíblia diz que ele vinha dando cambalhota e pulando e dizendo: Deus está no nosso meio, Deus está no nosso meio, Deus está no nosso meio. Queridos, nós precisamos disso. Preste bem atenção. Não adianta você fazer as coisas do seu jeito. Nós precisamos sempre procurar saber como Deus quer que façamos. E precisamos estar dispostos a corresponder e dizer: vou fazer da sua maneira. Não adianta boas intenções. Queridos, eu vejo tantas pessoas cheias de boas intenções. Eu vejo tantos pais cheios de boas intenções, só que estão fazendo de uma maneira errada. Sabe, eu vejo pais que vêm para a igreja trazendo seus filhos e criam seus filhos na igreja, depois os filhos se afastam. Mas muitos desses pais trazem os filhos, obrigam a vir para a escola dominical. Não, você tem que ir, Deus não gosta disso, Deus não... Queridos, cuidado com isso. Ah, Deus não gosta desse negócio, e o filho vai ficando com medo: oh, Deus não gosta disso. Você tem que ensinar o seu filho que é errado, e que aquele erro, que é um pecado, faz separação entre nós e a coisa mais gostosa que nós temos na nossa vida, que é a presença de Deus. A presença de Deus é tão boa que você não pode fazer isso, porque te afasta dele. Aí, há muitos que têm boas intenções, traz o filho para a igreja, depois coloca o filho no carro, e na volta para casa vão falando mal dos irmãos. Ah, o ministério de louvor, ai, o pastor demorou na pregação, ai, e aí o filho vai ouvindo no banco de trás, e o filho vai crescendo e vai dizendo: que relacionamento é esse? Queridos, preste bem atenção. Segunda chave que abre a presença de Deus, a porta para entrarmos na presença dele, é reconhecer o seu erro, abandonar e fazer da maneira de Deus. Faça da maneira dele. Peça para ele misericórdia e entra na presença dele da maneira que ele disse que devemos entrar. A terceira coisa, pula, Daniel, por favor. Como trarei a mim a presença de Deus? Primeiro lugar, tendo temor. Segundo lugar, reconhecendo e abandonando o meu erro. Terceiro lugar, aí mesmo no livro de Crônicas nós vemos muitas coisas, mas a terceira coisa é tendo cuidado para não perder a sensibilidade espiritual. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: eu preciso cuidar para não perder a sensibilidade espiritual. Queridos, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do verso 1 a 2, diz que a arca ficou na casa de Abinadab. Sabe quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? Durante aproximadamente 20 anos. 20 anos. Olha o texto que nós lemos, olha aí, verso de número 9. 1 Crônicas, capítulo de número 13, verso de número 9. Vamos ler o 7 em diante. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro, estavam conduzindo a carruagem. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Verso 9. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Olha o verso de número 10. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Olha aqui para mim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês são um povo inteligente. Vocês acham que esse rapaz, vamos dizer que ele tem uns 28 anos, 25 anos, vamos chutar assim, 25 anos, ele era um jovem aí, de uns 20 e poucos anos. Imagina que esse rapaz, quando ele colocou a mão para segurar a arca, para ela não cair, ele estava com uma boa intenção ou uma intenção ruim?
Boa intenção. O que ele não queria? Que a arca espatifasse no chão, que a arca riscasse, que a arca estragasse. É isso ou não? Amém? Vocês não concordam comigo? Ele queria proteger a arca. Então por que é que Deus fez isso com ele? Uzá era filho de Abinadab. Aiô era irmão. Os dois eram filhos de Abinadab. Eles eram também da tribo de Levi. Eles tinham que decorar a palavra do Senhor e eles sabiam a maneira correta de carregar a arca. Agora, sabe qual que é o grande problema aqui? É que a arca ficou na casa de Uzá durante cerca de 20 anos. Agora imagine esse menino com 5 anos de idade, a arca chega e é colocada na sala da casa. O pai chama os dois, Uzá e Aiô, e diz assim: Aiô, Uzá, vocês são muito arteiros. Não quero saber de vocês correndo perto da arca de Deus. É o símbolo da presença de Deus e vocês tenham reverência neste lugar. Agora menino, como é que é? Menino gosta de coisa proibida. E quanto mais proibido, mais ele quer ficar vendo, mais ele quer ficar perto. Agora imagina eles crescendo nesse ambiente. Imagine que todos os dias eles acordavam para ir para a escola deles. Eu não vou falar sobre a escola naquela época, mas iam estudar, só os homens naquela época eram alfabetizados. E aí eles iam para ser alfabetizados. As mulheres, quando eram alfabetizadas, eram em casa pelos pais, e os homens no templo, né, no Antigo Testamento. Mas eles vão estudar, eles vão fazer qualquer coisa, eles vão treinar para a guerra, ou eles vão só brincar. Eles passavam do lado da arca. Vamos dizer que aqui está a arca. Está lá a arca, todo dia e noite, todo dia. A arca está ali, a arca está ali, a arca está ali, a arca está ali. Eles crescem naquele ambiente do sagrado. Eles crescem naquele ambiente onde o sagrado vai se misturando com o cotidiano. E sabe o que isso vai gerando? Uma certa irreverência. Sabe o que é irreverência? Deixa eu perguntar um negócio para você. Imagina que um juiz está decretando algo para você e está falando algo para você. Aí você pega o seu celular e começa a mexer no WhatsApp na frente do juiz. Você acha que o juiz vai pensar o quê? Abaixa só um pouquinho, Rogério. Vai pensar que é respeito ou desrespeito? Sabe o que é irreverência? É se acostumar tanto com o culto que você chega aqui na hora do louvor e você senta e fica no WhatsApp. Aí alguém está pregando e, queridos, não importa quem está aqui. Eu talvez seja o pior de todos os pecadores aqui. Mas a Bíblia diz que quando essa palavra ela é lida, ela nunca volta vazia. Algumas vezes a gente diz assim: se for tal ministro de louvor, eu gosto, mas se for fulano de tal, eu vou ficar sentado. Mas você veio aqui para ver alguém cantar e dizer assim: fulano cantou bonito, fulano cantou feio. Ele não está cantando para você, ele está cantando para Deus. Você não gosta do jeito dele de cantar, fecha os seus olhos e dá o seu melhor para Deus. E depois conversa com aquele ministro e fala: meu irmão, se consagra. Você não gosta do pregador, você não precisa gostar de mim mesmo. Mas essa palavra que é lida, ela é mais excelente do que qualquer pregador. E por causa dessa palavra e do Deus dessa palavra que se faz presente no nosso meio, nós devemos ter reverência. Mas sabe qual que é o nosso grande problema? É que a gente vai se acostumando com o sagrado. É só mais um culto, é só mais um dia. Qual o problema de eu dar uma zapeada aqui? Eu sei que alguns de vocês pegam o celular e anotam a pregação. Eu não sou contra. Aliás, eu não sou contra nem você zapear. Pode, se você não gostar da mensagem, fica no WhatsApp. Não é falta de respeito comigo. Eu nem estou vendo o que você está fazendo. Alguns fazem assim escondidinho aqui. Querido, o Eterno está vendo, é o seu coração. Sabe qual que é o problema de usar? Ele cresceu ao lado da arca, da aliança. Ele cresceu ao lado daquilo que era o símbolo da presença de Deus. Então era muito comum, para ele era comum chegar e ministrar um louvor mesmo que ele estava em pecado. Era comum chegar e abrir a Bíblia mesmo que ele estava em pecado. E queridos, isso acontece comigo e acontece com qualquer um de nós. Se nós não tivermos cuidado com a sensibilidade espiritual, quando nós entramos neste lugar, nós não estamos mais em uma reunião, nós não estamos entrando diante de uma audiência de um juiz, nós não estamos entrando em mais uma apresentação de teatro, nós estamos entrando diante da presença de Deus. O nosso culto, o nosso louvor é para chegar até o altar de Deus.
A nossa adoração é para subir como um incenso e não para espalhar. Agora, o nosso problema é que nós vamos nos acostumando. Por isso que não é estranho para um ministro de louvor terminar de tocar aqui e amanhã tocar um pagode lá em qualquer lugar. Porque o talento dele não é só para adorar a Deus, é para ganhar dinheiro. Por isso que não é estranho um pastor vir aqui pregar e depois ir fazer negociação ilícita, porque o prazer dele não é só dialogar, mas é convencer os outros até do erro. Agora preste bem atenção. Há duas maneiras muito erradas de se relacionar com Deus. Primeiro é tendo medo dele. E depois é se acostumando com o sagrado e banalizar. É mais um culto, é mais um louvor. Sabe um problema sério que nós temos na nossa igreja? Olha, ainda bem que hoje não tem visitante. O culto começa às 18 horas e os irmãos chegam às 18h20. Tem dia que o louvor vai começar. E eu fico ali pensando, ai meu Deus, será que o povo vai vir, não vai vir? E o ministro de louvor diz assim, amém irmãos, vamos começar a louvar. E o povo está chegando, conversando, e sabe, querido? Tem coisa errada aqui comigo. Tem coisa errada conosco. Um dia ou outro a gente chegar atrasado é normal, mas todo domingo. Tem gente na nossa igreja que chega atrasado porque o jogo de futebol começa às 4 e termina às 6. E aí eu vou chegar na igreja às 6h10, 6h15. Eu vou chegar para a palavra, presta atenção. Você não pode vir para a igreja para ouvir a palavra. Você tem que vir para a igreja para ouvir a voz de Deus. E Deus pode falar a qualquer momento, porque Deus ainda fala no nosso meio. Porque Deus se faz presente, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus é um Deus digno de honra, de glória, de adoração, de reverência, de louvor e de respeito. Eu não estou aqui para apontar para você, eu estou aqui para apontar para mim e dizer, Deus, será que todo culto eu entro com reverência na tua presença? Deus, será que eu dou o melhor do meu louvor? Deus, quando eu fico de pé, será que eu faço com empolgação? Porque eu sei que eu não estou cantando para homem, mas eu estou cantando para ti. Deus, será que eu tenho reverência com a tua palavra? Sabe qual foi o problema de usar? Era mais um dia diante da arca, mas não era somente mais um dia. Estavam transportando da maneira errada e então veio a fúria de Deus e aquele jovem morreu. Queridos, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Sabe por que a fúria de Deus não vem e não nos mata em muitos cultos nossos? É porque Ele tem misericórdia de nós. Porque existem dias que eu venho para esse lugar e eu não quero estar aqui. Porque existem dias que nós vemos para cá e a gente fica falando assim, que hora que vai acabar, porque eu quero assistir a luta, quero assistir o Fantástico, quero assistir, sei lá, quero comer uma pizza. Sabe, a gente vai crescendo na igreja e vai virando mais um lugar. Deixa eu te falar algo. Esse aqui não é mais um lugar, não. Daqui uns dias esse prédio pode ser qualquer outra coisa. Mas enquanto 2 ou 3 estiver reunindo em nome dEle, Ele se faz presente no nosso meio. E quando Ele se faz presente, Ele sonda o nosso coração. E quando Ele sonda o nosso coração, Ele não sonda porque Ele quer te pegar e te arrebentar. Ele te sonda porque Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem com todo o seu ser, com todo o seu fervor, com todo o prazer, que entram na presença dEle e diz, eu entro no santo do santo, diante da tua presença, eu levanto as minhas mãos, eu dobro os meus joelhos, eu pulo, eu me prostro, porque o meu Deus se faz presente nesse lugar. Queridos, cuidado, para não se familiarizar e achar tudo comum. Agora é hora de aplaudir, agora é hora de levantar a mão, agora é hora de dar oferta, vamos sentar, vamos... Sabe, queridos, não. Nós não estamos aqui para fazer um ritual. Nós estamos aqui para entrar na presença do Santíssimo, dos Santos dos Santos. Como trarei a minha presença do Senhor, cuidando para não perder a sensibilidade espiritual. Você sabia que Ele fala no silêncio? Algumas vezes a nossa oração é só fala, não tem mais o que falar, acabou.
Você sabia que a Bíblia diz que Jesus Cristo ia para o deserto, para lugar só, e a oração dele era muitas vezes ficar em silêncio? Porque Deus fala no silêncio. Eu estava conversando com a Michele. Ela não gosta que conto. A Michele já teve muita experiência com Deus, que eu confesso que eu ainda não tive tantas quanto ela, de ouvir a voz de Deus de uma forma clara. Aqui no nosso meio Deus tem falado. Alguns dias atrás o irmão Ivan e a irmã Débora estavam precisando, há algum tempo, não sei quanto tempo mais, de uma resposta de Deus. E a irmã Débora falou: Deus, fala comigo de tal maneira. Eu não lembro direito como foi. E ela veio e sentou ali. Deus visitou a irmã Maria Lapa lá na casa dela, e ela estava sentada ali em cima, e Deus disse: Maria Lapa, desce lá e vai lá falar, assim diz o Senhor, pá, pá, pá. Maria Lapa desceu, não estava ali em cima? Desceu e foi dizer para Débora do jeito que Deus tinha mandado. Queridos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Existem coisas, eu estou casado com a Michele há 10 anos, tem coisas que ela está contando agora. Teve uma experiência que ela teve, que ela contou para mim essa semana, depois de 10 anos de casado, vocês já vão saber logo. Ela estava num dia, fazendo visita com as irmãs da igreja. No final, elas foram para a casa de uma irmã e elas começaram a adorar a Deus e colocaram um DVD do Diante do Trono. Acho que era nos braços do Pai. E aí eles começaram a orar e a Michele sentou no chão. Ela tem um jeito de sentar com as pernas cruzadas que eu não consigo porque a barriga não deixa. E ela esticou as mãos e começou a falar. E Deus arrebatou ela daquele lugar. Ela estava percebendo tudo que estava acontecendo, mas ela começou a ouvir a voz de Deus e Deus falando algumas coisas para ela. E ela sentiu que Deus tocou nas mãos dela. E na hora que Deus tocou nas mãos dela, as mãos dela começaram a queimar. E ela feliz com aquilo. Alguns queriam ir embora, um dos jovens, tinha um adolescente, filho da dona da casa, chegou e falou assim: eu vou chamar a Michele. Aí colocou a mão dele na mão dela. Na hora que colocou a mão na mão dela, ele bateu e falou: ai, a mão dela está pegando fogo. E ela só ouvindo e rindo, porque Deus estava falando com ela, e ela sentindo. Porque, queridos, quando o Espírito de Deus está em nós, nós também temos percepção do que está acontecendo. Só Satanás que tira a nossa percepção. Aí a dona da casa pegou e falou assim: não, então deixa eu chamá-la. E segurou nas duas mãos. Na hora que segurou nas duas mãos, o poder de Deus era tão forte naquele lugar que a mulher, caiu para trás. Porque Deus ainda não tinha completado o que estava falando com a Michele. Deus estava dando uma direção para ela. Eu não sei se eu posso falar, então não vou falar qual era a direção. Queridos, olha para mim. Deus quer falar contigo. Queridos, Deus ainda fala no nosso meio. Sabe, essa semana eu fiquei assim pensando, e eu falei: meu Deus, eu não vivo isso, eu quero, Senhor, eu cresci na igreja e eu nunca experimentei isso, eu estou acostumado com o sagrado, quebra isso e faz de novo, Deus. E eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Eu estava em silêncio, eu resolvi ficar em silêncio. Agora, todos os dias de manhã, durante o tempo, eu estava em silêncio, eu não queria orar, eu queria ouvir Deus. E veio um texto do Senhor em Atos, quando diz que Paulo tinha ficado cego. E então vem a palavra de Deus a Ananias, e disse assim, Deus falando com ele: Ananias, levanta, vai agora na rua chamada direita, vai na casa número tal, bate lá, tem um camarada lá chamado Paulo, ele está cego, impõe as mãos e cura ele. Você já pensou o que é isso? Uau, Padilha, Deus chega lá e diz assim: Padilha, para aí. É o seguinte, Padilha, você sabe a rua da não sei o que, aí dentro do condomínio lá, que você, aí do Vale da Bênção que você mora? Sei, então, a terceira casa, tem uma pessoa que está lá dentro e ela está com tumor, vai lá agora, o nome dela é tal. Deus disse o nome, deu o endereço, deu a situação e mandou o que tinha que fazer. Padilha, vai lá agora e faça. Nome da pessoa, endereço da rua e o número da casa e o que tinha que ser feito. Nome da pessoa, endereço da rua, número da casa e o que tinha que ser feito. Aleluia. Chica lá, Mansúria. Queridos, nós precisamos clamar e dizer: fala, Deus, porque nós não queremos somente mais um culto,
Nós precisamos disso. Precisamos que Deus sacuda a nossa vida. Eu preciso ser sacudido. Deus quer nos sacudir e tirar a frieza, a dureza, porque nós estamos acostumados, é normal, já sei como é que é. Não é normal. Eu vou levantar as minhas mãos e eu vou me render, e eu vou dizer: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu vou me prostrar e vou dizer: santo, 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 santo. Com toda a minha força, com todo o meu ser, com todo o meu interior, eu quero adorá-lo com tudo que tenho, com tudo que sou. Como trarei a minha presença de Deus? Como traremos a igreja a presença de Deus? Como trazer a presença de Deus para a nossa casa? Lançando fora a insensibilidade espiritual. A quarta e última coisa, vamos encerrar. Olha como Davi trouxe. 1 Crônicas, capítulo de número 15, vira uma folha aí da sua Bíblia, verso de número 12. Diz assim: o Ministério de Louvor pode se posicionar, se vocês quiserem. Vem cá todos, queridos. Diz assim, verso 11: chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Ele disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Mais uma vez, e lhes disse: vós sois o cabeça das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e os vossos filhos, para que façais subir a arca de Deus, do Deus de Israel, ao lugar que lhe preparamos. A quarta e última coisa: santidade atrai a presença de Deus. Santificai-vos, diz o Senhor. Davi chama eles, chama todos os líderes e diz: santifica a sua vida. Vamos fazer um propósito de jejum, oração e de santificação. Ele chama os líderes e diz: e então nós vamos trazer a arca da presença de Deus. E então eles se santificam, eles se preparam, eles se consagram, eles jejuam. E então lá vão eles agora da maneira correta. Volta lá a foto, Dan. Pegam a arca, agora em santidade, abandonaram tudo, coloca na ombro e vão e carregam a arca da presença de Deus para dentro de Jerusalém. Santificai-vos, diz o Senhor Jesus. Santidade sem a qual ninguém verá Deus. Santidade é a quarta postura que precisamos ter para trazermos a presença de Deus. Quem quer trazer a presença de Deus sobre a sua vida, levanta a mão comigo. Quem quer trazer a presença de Deus, feche seus olhos, levanta a sua mão. Diga: Deus, eu quero. Fala com Ele: Deus, eu quero. Eu quero trazer a tua presença, eu preciso dela. Eu quero. Como traremos? Com temor, com reverência, com muito temor e com muita reverência diante da presença de Deus. Aleluia. Com disposição de assumir o erro e dizer: eu errei, eu pequei, eu falhei, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. É dizer: Deus, tira a insensibilidade da minha vida, tira, Deus, da minha vida, por favor. E em quarto lugar, santificando a
Queridos, esses 4 passos trazem a presença de Deus. Pode baixar sua mão. Eu quero te convidar, ainda sentado, a falar com Deus, curvar sua cabeça. Pode fechar sua Bíblia. Você tem sentido a presença de Deus na sua vida todos os dias, porque Ele quer falar com você todos os dias. Quantas pessoas dizem: eu preciso ir na igreja para renovar minha força. Querido, Deus quer te renovar lá na sua casa. Deus quer, na verdade, te trazer para cá tão cheio que você vai transbordar. Você não vai vir para cá só para encher, você vai vir para cá para transbordar sobre a vida de alguém. Deus quer te encher na segunda, na terça, na quarta. Ele quer te fortalecer, Ele quer te pôr de pé, Ele quer te santificar, Ele quer falar com você, Ele quer sussurrar nos seus ouvidos, Ele quer dizer assim: Adeilson, eu tenho algo para você hoje. Filho, acorda, porque hoje eu quero operar uma cura, e é você que vai em meu nome. Filha, hoje eu vou te mandar para o trabalho, mas lá vai ser diferente. Lá hoje o que eu vou fazer é o seguinte: assim diz o Senhor. Queridos, Deus quer a cada manhã nos orientar, mas nós muitas vezes fazemos aquela oração de conveniência. Quantas vezes eu faço isso? Eu leio a Bíblia mais por obrigação do que por deleite. O salmista no Salmo 119 disse: Deus, a tua palavra é mais doce do que um favo de mel na minha boca. Espírito de Deus, revela a tua palavra sobre a tua igreja durante a semana, para que quando nós abrimos a tua palavra, ela seja tão clara, tão compreensível, que ela seja doce, que ela possa, Deus, ser comida como um favo de mel, assim como o Senhor disse a Ezequiel: pega e come. E o Senhor mostrou um rolo da tua palavra e ele comeu. Deus, nós queremos comer da tua palavra, para que ela faça parte do nosso DNA, para que ela faça parte do nosso sangue, para que ela corra no nosso corpo. Nós queremos mais do que conhecer um Deus que sara, mais do que conhecer um Deus que perdoa, mais do que conhecer um Deus que nos leva para o céu. Nós queremos nos relacionar. Mais do que palavras, queremos intimidade, queremos ser tocados por Ti. Deus, a Tua palavra diz que há um bom perfume de Cristo. Nós queremos sentir esse cheiro da Tua presença. Cheiroso Deus! Nós precisamos, Deus! Nós, Senhor, seus filhos, precisamos mais do que vir para um culto no domingo. Queremos vir para entrar na Tua presença, para ouvirmos a Tua voz e sermos direcionados por Ti, renovados pelo Teu Espírito. Coloque-se de pé. Quero te convidar a cantar esse louvor a um Deus tão majestoso, porque a Ele seja a glória. Eu quero te convidar a cantar com toda a sua força, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. Chego ao Teu santuário. Chego ao Teu santuário. Face a face a Ti, Senhor. Face a face a Ti, Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Sua glória. Então eu posso só me curvar e adorar. Vamos dizer bem forte: És um Deus tão majestoso. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão maravilhoso e amoroso. Um Deus tão amoroso. Abba, Pai. Com toda a sua força diga: Tu és digno do louvor. Tu és digno de
És um Deus tão amoroso, ó Senhor. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Vamos dizer com todo o nosso coração: eu quero entrar na tua presença, porque tu és um Deus amoroso, majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. tu és tão majestoso, Deus. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Tu És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Eu quero convidar você que pode dobrar o seu joelho, prostrar-se diante da presença de Deus. Se você puder virar para o seu banco, se você tiver um problema e não puder se ajoelhar, não fique constrangido, pode se sentar. Mas você que pode se ajoelhar, dobre o seu joelho. Vamos dizer que Ele é um Deus tão majestoso, tão amoroso, tão lindo. Ele é digno de que prostremos o nosso joelho diante dEle. Nós nos entregamos porque Ele já pagou o preço pelas nossas vidas. Nossas vidas já não pertencem a nós mesmos, porque Ele já comprou com teu sangue. Espírito Santo de Deus, nós prostramos diante da tua presença. Senhor, nós sabemos que tu clamas por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, eis aqui tua igreja, Deus. Nós queremos pedir perdão, Deus, por tantas vezes não temos cuidado com sensibilidade. Por outras vezes, Deus, que nos relacionamos contigo mais como um ditador do que um aba, do que um paizinho querido. Senhor, nós nos prostramos esse momento diante de Ti, nos curvamos diante da Tua presença e pedimos a Tua misericórdia. Quero convidar o ministério de louvor também. Se não der para tocar, não tem problema, se prostre também na presença de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença essa noite, não para pedir uma cura, muito menos para pedir um milagre. Nós queremos nos prostrar diante da Tua presença não para pedir um carro nem riqueza. Nós nos prostramos para dizer: Santo, 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 és Tu, raiz de Davi, leão de Judá, aquele em que os querubins e os serafins cobrem o rosto, aquele a quem até os anjos que estão em cima da arca da aliança cobrem a sua face diante da Tua grandeza, diante do Teu amor, diante do Teu poder, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, diante do Deus Santíssimo. Nos reverenciamos a Ti. Tu és o único digno
digno, 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 digno. Enquanto te adoramos, vem, Senhor, e toma o teu lugar. Enquanto te exaltamos, vem, Senhor, e toma o teu lugar. Enquanto nos prostramos, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Com temor nos prostramos, com reverência te adoramos. Queremos ter a disposição de reconhecer a nossa falha, confessar os nossos pecados, abandonar para alcançar misericórdia. Queremos rasgar toda insensibilidade, toda frieza, todo culto cheio de liturgia e entrar na tua presença em adoração, em santidade, em reverência, no Santo do Santo, no lugar santíssimo, onde a fumaça nos esconde, onde a fumaça escondia Moisés, onde a fumaça nos cobre, onde só a tua presença faz sentido. Oh, aleluia! E nos rendemos, e nos prostrarmos, e clamarmos. Queremos, Senhor, nos santificar, para que então o Senhor venha e tome o teu lugar e nos oriente, como orientou Abraão face a face, como quem fala com um amigo, como falavas tu com Moisés, como falou com Ezequiel, como falou com Ruth, com Esther, como falou com tantos homens, como falou, Senhor, com Paulo, com Ananias, com João, com Pedro, como o Senhor tem falado com os homens e mulheres que te temem na nossa geração. Quebra tudo e faça de novo, Deus. Quebra aquilo que nós estragamos, aquilo que nós colocamos coisas humanas, porque o Senhor nunca precisou de microfone, de caixa de som ou de instrumento. O Senhor nunca precisou de data show para glorificar a tua presença. Vem, Senhor, restaura o teu altar neste lugar e derrama água viva. Águas do Senhor estão fluindo neste lugar essa noite. Senhor, águas que saem do teu trono, que lava, que limpa, que purifica, que renova, que batiza com teu Espírito Santo e dá vida, vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os homens e mulheres, para os nossos anciãos, para toda a tua igreja. Vida, 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 vida de Deus, vida do Espírito Santo. Nós queremos trazer a tua presença para o nosso meio, em nome de Jesus. Despede-nos em paz aos nossos lares, que a tua graça, a tua unção, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida. Que o Senhor venha e tome o teu lugar em cada família, e que cada líder de família possa se santificar como fez Davi e aqueles líderes, para trazer a tua presença, e que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Dê um abraço gostoso na pessoa que está do seu lado. Nós íamos reunir os líderes de célula para conversar sobre um almoço para a semana que vem, mas não vai dar não. Então nós não vamos conversar. Deixa eu falar rapidinho uma coisa que eu dei os avisos. Irmãos,
nós fizemos, de pé mesmo, de pé, não precisa sentar não, nós fizemos uma lista de membros e distribuímos as fichas, só que tem gente que não preencheu. Você que não preencheu, você que já é batizado e não preencheu, pega com o irmão Levi ou com o Fernando ali na porta da saída, amém? Preencha lá rapidamente o seu nome, dê os seus dados. Nós temos 250 e poucas pessoas que ainda não preencheram, 224 membros da igreja que ainda não preencheram. Preencha, porque nós queremos seus dados. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Atraia a presença de Deus para a sua casa.